Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Danilo Monteiro, eu sou trader e sou instrutor na Tradepedia. A Tradepedia é uma empresa de educação financeira onde ministramos aulas sobre análise técnica, gerenciamento de risco e finanças comportamentais. Nós temos como nosso fundador e CEO o Avramis Despots e prestamos serviços a vários bancos e instituições em todo o mundo. Muito bem, gente. Para quem acompanha nossos webinários, né, todos os nossos webinários são gratuitos, tá? No momento nós estamos prestando serviço à corretora xm.com e todos os dias ministramos webinários em 2 horários para pessoas no Brasil, Portugal, Moçambique. Todos os webinários são gratuitos. Algumas dessas pessoas que participam de alguns grupos onde mantemos contatos para tirar dúvidas, tá? Decidiram por uma votação, né, um tema para que eu gravasse aulas aqui no meu canal, tá? Então, todas as semanas nós fazemos uma votação com temas que são dúvidas da maioria e o tema escolhido eu acabo gravando uma aula durante a semana, tá bom? Bom, então o tema que foi escolhido foi sobre pontos de entrada e saída para operações, como marcar pontos de entrada e saída para operações, ok? Muito bem. Bom, gente, existem diversas técnicas, diversas estratégias, tá? De entrada, de saída, de alvo, de gerenciamento, tá bom? Então eu vou passar aqui algumas técnicas, né, que eu uso e como você adaptar isso a diferentes estratégias, né? Eu não quero aqui dizer que a minha forma seria a mais correta de todas, tá? Somente a forma que eu uso para negociar há vários anos, né? Cada dia que passa a gente está tentando aprimorar o nosso gerenciamento, nossa forma de negociar, né? Então, assim, isso é algo que você pode adaptar a qualquer estratégia, a qualquer time frame, tá bom? Muito bem. Quando nós estamos analisando o preço, tá, para entrar em uma operação e tudo mais, geralmente nós estamos traçando linhas de tendência, né, linhas de suporte, de resistência, tá? Estamos lá marcando vários pontos de interesse para as nossas negociações, tá bom? Então você utiliza lá algum indicador, algum oscilador para confirmar suas operações, né? Eu sempre costumo dizer, tá, nas nossas aulas e tudo mais, que os indicadores eles servem para confirmar nossa análise e não para dar o sinal de entrada e saída. Ah, ele deu o sinal aqui, eu vou entrar agora, porque isso muitas vezes se torna falho, tá? E quando você analisa e vem um indicador, às vezes ainda nem deu o sinal, mas está se encaminhando para aquilo, aí você tem uma base para a sua negociação, tá? Tendo em vista que o comportamento do preço, dos indicadores, tudo isso se repete, então você consegue ter segurança em abrir sua operação, tá? E não vai estar dependendo só de um indicador dar um sinal ali ou não, até porque a grande maioria dos indicadores são atrasados, né? Poucas técnicas de operação visam buscar nos dar pontos de alvo futuro, tá? Grande maioria, 90% das técnicas dos indicadores, né, eles acompanham o preço, tá bom? Então
apenas algumas poucas, como padrões harmônicos, eles nos dão uma projeção futura, um alvo de onde o preço vai chegar, tá prevendo, né? Mas se você utiliza média, se você utiliza bandas de Bollinger, outros osciladores, eles estão acompanhando o preço, tá? E nós entramos nas operações com base em movimentos passados que eles fazem junto com o preço e tendem a repetir, certo? Então, quando eu estou aqui analisando, seja lá qual for o time frame, tá, pessoal? Eu marco geralmente esses pontos. Então, o que eu devo pensar para entrar e para sair de operações, tá bom? Existe um tipo de operação que nós aprendemos facilmente logo de início, que são as operações de rompimento, né? Se você pega aqui o gráfico limpo e você vê, ó, ele rompeu aqui, o preço andou, né? Ele rompeu aqui também essa região e o preço andou, foi lá embaixo. Da mesma forma, ele rompeu aqui comprando, né? Agora há pouco, e o preço andou. Então você sabe que operações de rompimento são operações que te ajudam a negociar a favor da tendência, tá? Nem sempre elas vão estar certas, não existem técnicas perfeitas, mas eu sei que operações de rompimento é uma boa forma de negociar a favor de tendência, tá? Matematicamente falando, é muito mais fácil que uma tendência continue do que reverta. Se você observar uma tendência, você vai ver quantas vezes ela rompe e continua e quantas vezes ela reverte, tá bom? Então, se sempre revertesse, se revertesse mais vezes do que continuasse, não existia tendência. Eram só movimentos desordenados, né? Então, o que acontece? Eu vou colocar aqui as médias móveis que eu sempre utilizo para operar, tá? Quem já me acompanha sabe disso. Média de 200, de 40 e de 20. E vou pegar aqui um exemplo passado, né? Eu sempre digo que é muito fácil operar gráfico passado, mas para exemplo assim como esse de pontos, né? Não importa se a operação deu certo ou deu errado, tá? Porque nesse caso aqui eu quero mostrar uma forma de vocês encontrarem pontos de entrada e saída, principalmente de entrada, tá? Nessa situação aqui especificamente, nós tivemos um padrão ombro, cabeça, ombro, né? Tivemos um padrão ombro, cabeça, ombro, tá? Tivemos aqui a neckline, tá? Para quem já conhece, né? Nós entramos no padrão ombro, cabeça, ombro, no rompimento da neckline. Ok. Ah, mas isso aí, Danilo, não é ponto de entrada. Ok. Vamos esquecer o ombro, cabeça, ombro e vamos pensar em operações de rompimento. Então, qual é a última mínima? É aqui. Existe alguma outra região de mínima perto dela? Existe aqui, existe aqui. Então, esses dois aqui, isso aqui é o que eu chamo de zona de pressão, tá? O suporte ou a resistência, ele nunca é um ponto específico. Eu não posso chegar aqui e dizer, ó, o suporte ou resistência é em um ponto. 108,47. Especificamente isso. Tocou, rompeu, tocou e voltou, não vai romper mais. Não. São zonas de briga. Então, se você esquecer essa parte do ombro, cabeça, ombro, né, se você achar complicado, e você pegar aqui, você tem uma região de suporte, tá? E se eu pegar aqui minhas médias, elas estavam se cruzando e se alinhando só aqui depois. Então vamos ignorar o ombro, cabeça, ombro e vamos marcar aqui uma região de suporte mais forte, tá? Então vê, antes de marcar essa região, só para que a gente siga o raciocínio. Minhas médias se alinharam para uma venda, estavam me dando aqui um sinal de venda, né? Média 200, 40
20. Não é um sinal de venda. Está me dizendo aqui, né, eu falo sinal de venda pelo seguinte, está me dizendo aqui que o preço está entrando em tendência de baixa, perdão. Então, para mim, isso é um sinal de venda. Então, quando ela me dá esse sinal, o que é que eu faço? Eu procuro um ponto de suporte ou resistência anterior. E onde é que eu tenho ponto de suporte ou resistência anterior? Aqui. Tá? Aqui eu tenho 3 pontos. Né? Além de ter 3 pontos, o preço fez aqui o que a gente chama de pivô de baixa. Tá? O que é o pivô de baixa? O preço vinha se movendo em uma tendência de alta, mas ele começou a fazer topos e fundos mais baixos, tá bom? Então ele chegou em uma zona de suporte importante, fez um topo mais baixo, onde é o meu ponto no rompimento, meu ponto de entrada no rompimento do último suporte, tá? E o meu stop no último topo. No último topo ou o seguinte, tá? Nesse caso aqui não, porque nesse caso quando eu olho aqui, quando eu vejo ele deixar esse topo, ele rompe aqui dando entrada, meu stop tá aqui, eu sei o seguinte, que esse aqui é o ponto em que se o preço voltar e romper ele, provavelmente a tendência vai reverter, tá? Se eu ficar utilizando stop curto, não, vou utilizar um stop de 30 pips, de 15 pips, de 20 pips. Aí esse stop, ele acaba ficando por aqui. Se o preço atingir o meu stop aqui, né, ele tá me dizendo que ele vai reverter? Não, porque ele não está nem rompendo o último topo. Então ele pode atingir meu stop aqui e voltar a cair, tá? Então o raciocínio é mais ou menos esse. Vamos procurar aqui outro ponto, tá? Não vou falar aquele do ouro porque ele está um pouco... Vou falar aqui do petróleo, tá? Quem me acompanha viu que a gente tem uma operação aqui e atingiu o alvo final, né? Estava utilizando trailing stop, mas ele veio, a gente já tinha feito parcial aqui, ele veio e atingiu aqui no 423. Aqui eu tenho outra situação, tá bom? Vamos lá. Eu tô aqui analisando o petróleo, vou colocar aqui as minhas médias. Isso pode ser com médias, bandas de Bollinger, qualquer indicador. Qualquer indicador ele não vai chegar um momento que ele vai te dar um sinal, não é isso? Então vamos lá. Então eu estou analisando aqui o preço, né? Eu vejo aqui o petróleo fazendo... Vejo aqui o petróleo em uma tendência de baixa, né? Traço aqui. Pessoal, a gente deve sempre traçar, é perfeitamente normal você traçar várias linhas de tendência, tá bom? Se o preço ele tá mudando, se adaptando àquilo, a gente tem que mudar, tem que se adaptar também, tá? Muito bem. Então eu estou analisando aqui, né? Eu tenho vários pontos aqui. Daqui a pouco eu tiro esse monte de linha para não ficar tão confuso para vocês, tá? E eu chego aqui a um ponto onde eu vejo uma possível entrada, tá? Que é justamente essa região. Por que eu vejo uma entrada nessa região? Deixa eu apagar várias linhas. O preço vinha em uma tendência de baixa. Eu quero negociar a favor dessa tendência de baixa. E eu marco aqui uma região de suporte importante. Porque o preço tocou aqui várias vezes, né? 1, 2, 3, 4, né? E na outra vez foi, não foi. Então acabou ficando mais abaixo. Se você entra no rompimento da mínima, qual seria o meu ponto lógico de stop, tá? Nesse caso, as médias não estavam nem alinhadas para venda nesse momento, elas estavam se alinhando. Então é um sinal válido? Tá? Porque os indicadores são atrasados, eles servem para confirmar, né, nossa análise.
Então, ele veio para romper, né? Rompeu, perdeu força, voltou, tá? Se eu entrasse nessa operação, qual seria o meu ponto de stop? Onde é que, se o preço batesse e me estopasse, eu dizia, não, realmente ele tá certo de me estopar, porque ele vai reverter, tá? Logicamente, esse ponto seria nessa região. E isso nos traria um stop grande, que não acaba não ficando, não sendo tão viável, né? Uma operação dessa forma. Então, geralmente esse tipo de operação, o que eu faço? Eu espero ele formar um pivô. Eu espero ele deixar aqui um ponto de stop. Quando ele deixou esse ponto de stop, onde era o suporte? Né? O suporte dele automaticamente veio para cá. Tá? E as médias? As médias estavam alinhadas para uma venda. Qual é meu ponto? O último fundo. Tá? Daqui a pouco eu falo do ponto de alvo, porque o alvo, para mim, a forma como eu opero o alvo é o mais simples. Eu sempre entro na operação pensando no stop. Tá? Depois que eu vejo que é viável entrar de acordo com o tamanho do meu stop, aí eu traço lá o meu alvo, independente. Tá? Muito bem. Vamos procurar aqui outro exemplo. Se eu não me engano, nós temos aqui no Euro CHF. Muito bem. Tá até aberto aqui, tá? Tá até aberto, tá até negativo e tudo mais. Bom, se eu colocar aqui minhas médias, né, elas estão alinhadas para uma venda já faz um bom tempo. O preço ele está em uma tendência de baixa, né, bem claro. E eu tive zonas de suporte, né, aqui, tá? Aqui eu tive um suportezinho mais fraco, tá? E tive outro aqui. A diferença é que nesse daqui ele deixou um ponto de stop. Então ele deixou um ponto de stop legal, tá? É um stop técnico, né? Vê, o meu stop ele não tá colado aqui nessa região. Ele tá um pouco acima dessa outra região aqui, tá? Então, por que ele tá assim? Porque eu sei que se esse preço, que agora ele tá voltando, tá negativo, isso aqui é uma conta demonstrativa, tá? Eu abri essas operações durante alguma aula ou alguma live. Se esse preço aqui voltar, eu sei que ele vai estar apontando para uma tendência de alta, para uma reversão de tendência, se ele passar essa região. Então, se esse preço aqui ele volta, ele faz isso aqui, ok, me estopou com toda razão, tá? Mas, se eu coloco meu stop curto, né, stop na média, né, eu colocar o stop aqui na média de 40 e coloco aqui, às vezes ele pode vir, tem um grande número de pessoas posicionado aqui, né, e às vezes vem um player grande, tá? Compra para arrastar ali as ordens e depois o preço cai. Então me tirou da operação sem necessidade. Então quando eu entrei nessa operação eu marquei um ponto de entrada que foi no rompimento da região de mínima, tá? Nem coloquei depois das sombras, nem muito antes das sombras, em uma região intermediária, tá? Então vê, meus indicadores, minha estratégia me deu o sinal, meu ponto de entrada no rompimento da mínima, né? Vamos ver aqui. Aqui no ouro, deixa eu me ver. Aqui no ouro até serve também para a gente utilizar aqui como exemplo, tá? O ouro vinha em uma tendência de alta, consolidou, deixou uma máxima, né? Teve muita briga nessa região, tá? E depois ele começou a subir. Tá? Meus indicadores estavam favoráveis. É claro que eu não uso só essas médias, né? Vocês podem ver até aí nas lives, é só olhar aqui os outros vídeos no canal, que eu uso mais alguns osciladores. Minha estratégia
envolve mais algumas coisas que eu sempre mostro a vocês também, nada é segredo aqui. Então eu marquei um ponto de entrada. Esse ponto de entrada foi onde? No rompimento da última máxima, tá? Então assim, é a forma mais fácil que tem da gente encontrar pontos de entrada, pontos de saída, né? Aliás, principalmente pontos de entrada. É tipo o seguinte, vamos fazer de conta que a gente negocia cruzamento de média, crossover de médias. Vamos lá, eu coloquei aqui uma média de 50 exponencial e uma média, né, de 100, eu acho que é 100, Golden Cross e Death Cross. Ou é 150? 150. Ok. Então minha estratégia é a seguinte: quando o preço romper, quando as médias cruzarem, eu compro ou vendo no rompimento. Ok, vamos voltar aqui um pouco. Certo. Se eu operasse essa estratégia, vamos começar daqui. As médias cruzaram. Onde é meu ponto de entrada? Isso aqui é um exercício que você pode usar para entender como marcar pontos de entrada. Médias cruzaram. Qual é meu ponto de entrada? Rompimento da última máxima. Cruzaram para cima. Rompimento da última máxima. Ok. Quando foi que elas cruzaram de novo? Cruzaram para baixo. Qual é meu ponto de entrada? Rompimento da última região de mínima. Tá? Que nos daria aí um stop loss, né? Cruzaram para cima. Qual é meu ponto de entrada? Rompimento da região de máxima. Tá? Vamos lá. Foi. Cruzou para baixo. Qual é meu ponto de entrada? Rompimento da região aqui de mínima. Né? Cruzou para cima aqui. Meu ponto de entrada. Vamos lá. Cruzou já aqui. Meu ponto de entrada. Rompimento dessa região de máxima, tá? Isso aqui é só uma forma de exemplificar como você marca esses pontos de entrada, tá, pessoal? Não é para ninguém negociar assim, não. Cruzou para baixo, ponto de entrada, última mínima, tá? Cruzou para cima, ponto de entrada, última máxima. Cruzou para baixo, ponto de entrada, última mínima. Para cima, ponto de entrada, última máxima aqui, tá? E por aí em diante, tá bom? Então, dessa forma que a gente marca os pontos. Além dessa questão da marcação de pontos, a dica que eu dou, tá? Entre na sua operação baseada no stop. Por exemplo, vamos lá, eu vi aqui algum que dava pra gente exemplificar isso bem. Deixa eu ver aqui onde foi. Nesse exemplo aqui, por exemplo, tá? Aqui ele cruzou para cima. Meu ponto de entrada, essa região de máxima. E onde seria meu ponto de stop, tá? Meu ponto de stop seria aqui. Aqui é onde eu sei que se rompesse, ele estaria em uma tendência de baixa. Ah, mas aí pode ter sido uma notícia e tudo mais, então eu vou colocar nessa região de mínima aqui, né? Aí o que acontece? Coloca nessa região, o preço anda um pouco, vem aqui, às vezes milimetricamente o spread vai lá, né? Até mesmo com o spread, aquela diferençazinha dá uma violinada e você sai da operação. Por que é que muita gente violina? Por que é que muita gente... o preço vem aqui, pega meu stop e volta na outra direção. Justamente, tá? Porque grande maioria das pessoas perde no mercado, né? Então, justamente porque grande maioria das pessoas vai estar posicionado nesses pontos que querem colocar o stop curto, que querem tá lá justinho para entrar alavancado. Enquanto o cara que está operando profissionalmente, se isso aqui é muito grande para ele, para o lote dele, não vai entrar, né? Se isso aqui tá ok,
ele vai entrar com essa distância. Então, vejam isso, se baseiem pelo stop de vocês, tá? Então, aqui, se eu quisesse entrar comprado aqui, o meu stop ficaria aqui nessa região. Já fica algo mais viável, né? Muito bem. Acredito que deu para entender mais ou menos como é essa questão dos pontos de entrada. E como eu marco pontos de saída. Muitos têm aquela da 1 para 3, né? Para marcar os pontos de saída, se está arriscando 30 pips, entra com alvo de 90. Bem, gente, o que acontece? Muitas vezes, esse alvo de 3 vezes aquele valor, ele está longe de qualquer análise, de qualquer ponto de interesse. E você acaba ficando preso àquilo, não vai conseguir encerrar a sua operação. Às vezes passa muito tempo positivo, mas acaba não atingindo o alvo. Como é que eu traço pontos? Simples. Fibonacci. Tá? Fibonacci. Se, vamos lá, aqui era a minha entrada, né? No padrão ombro, cabeça, ombro. Deixa eu tirar aqui as médias agora. Aqui era a minha entrada no padrão ombro, cabeça, ombro, nesse rompimento aqui. E o meu stop ele estava aqui. Como é que eu traço meu alvo com Fibonacci? Fibonacci é uma ferramenta que a gente usa para prever possíveis pontos de suporte e de resistência, tá? Futuros. Fibonacci ele tenta prever possíveis pontos de suporte e resistência. Então, como é que eu entraria, tá? Traçando Fibonacci, a dica que eu dou para traçar Fibonacci, sempre da esquerda para a direita, tá? Quem acompanha nossos webinários, tem uma aula lá só sobre Fibonacci. Sempre da esquerda para a direita. O que eu quero encontrar? Possíveis suportes futuros. Então, eu traço aqui do meu ponto de entrada para o meu ponto de stop. Sempre da esquerda para a direita. Possíveis pontos de suporte. Então, de baixo para cima. Ok. Suporte. Suporte está abaixo do preço. Então, da esquerda para a direita, de baixo, já que é suporte, para cima. Tá? E ver a forma como o preço se movimentou. Tá? Quem me acompanha, eu falei dessa operação. Tá lá também na minha página do TradingView. Eu fiz a análise. Né? Então, o preço rompeu. Veio aqui no 161.8, que é um local onde geralmente eu costumo fazer parcial, tá? E no 261.8 é onde eu faço ou uma segunda parcial ou uma saída final, tá? Vamos lá. Ouro. O que eu quero encontrar? Futuras resistências nesse ponto aqui que eu entrei. Né? Eu queria encontrar futuras resistências. Qual é meu ponto de stop? Aqui. Acho que é porque eu movimentei já esse stop, tá? Meu ponto de stop. Aqui. Resistência é o que está acima do preço. Fibonacci é sempre da esquerda para a direita. Resistência acima, então de cima para baixo. Do meu ponto de entrada para o meu ponto de stop. Então, eu movimentei aqui porque já tinha chegado na região de parcial, né? Então, preço, o que acontece? O preço rompeu, ó, quando ele rompeu a primeira vez, ele foi diretamente aqui em 161, então aqui a gente pode fazer uma saída parcial, sair de uma parte da operação, tá? E depois disso eu tento levar a minha operação para o 261, tá? E aí eu já posso movimentar o meu stop, eu já vou estar em uma situação de lucro na minha operação, tá? E aconteceu isso, né, bem interessante aqui, né, no petróleo. Como foi que eu marquei aqui os meus pontos de alvo no petróleo, tá? Nos minis futuros de petróleo do WTI. Eu tenho aqui o meu ponto de entrada. E eu tenho aqui o meu ponto de stop. Se eu vou vender, eu quero encontrar o que? Possíveis suportes. Suportes
é aquilo que está abaixo do preço. Então, Fibonacci é sempre traçada da esquerda para a direita, suporte é abaixo, né? Então, de baixo para cima. Tracei aqui meus pontos. E ele rompeu, atingiu aqui o ponto de 161.8. Nessa operação eu tinha dado um exemplo de como fazer uma saída parcial, né? E eu tinha entrado com 2.0. Então o que eu fiz? Eu simplesmente venho aqui para fazer uma saída parcial, né? Por exemplo, Euro CHF, tá aqui 0.02. Eu dou 2 cliques aqui, tá? Para ele abrir a ordem, né? Abriu aqui, o que eu faço? Eu estou em 2, eu boto aqui 1, que é metade da minha operação, e fecho. Então, ó, fechar, tal, tem o número da ordem de venda 0.01 a mercado. Então, cliquei aqui, se eu tiver no lucro, eu já botei metade do lucro no bolso, tá? E fico posicionado em outra metade. Foi justamente o que aconteceu aqui, tá? Quem me acompanha nas lives, nas aulas, eu mostrei, fez parcial aqui em 161.8. Quando ele rompeu essa mínima, eu até coloquei o trailing stop, que era para mostrar como se usava o trailing stop, e puxei o meu alvo para o 423, já para a operação demorar bastante e mostrar o funcionamento do trailing stop, tá? Só que abriu gapado ontem, no domingo, e já atingiu aqui o alvo final. Mas você vai ver que o preço ele sempre se move em direção a essas zonas de suporte e de resistência que nós encontramos utilizando a ferramenta de Fibonacci, tá? Nós tanto traçamos suportes e resistências futuros, né? Como também nós traçamos no gráfico de forma geral. Então eu posso pegar daqui para cá, daqui para cá, da máxima à mínima, e aqui os níveis de Fibonacci, eles vão representar possíveis suportes e resistências ao longo do tempo, tá? Fibonacci, para vocês verem aqui, tá? Não é mágica não, Fibonacci funciona, tá bem? Bom, pessoal, então é isso, né? Esse foi o nosso tema, pontos de entrada e saída para operações. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido, tá? Assistam aos nossos webinários, são todos gratuitos, não tem nenhum requisito para você assistir, tá bom? Então, só vem aqui no site da XM, coloca o idioma português, pesquise educação, ó, webinários de Forex, e aqui você vai ter acesso às aulas. Tem as aulas no fuso horário de Portugal, tá? 18 horas de Portugal são 3 horas horário do Brasil, 3 da tarde. A primeira aula, a segunda, a de 3 vai até a 4. E aqui, horário do Brasil, de 4h15 às 5h15. E à noite, das 7 horas, horário do Brasil, às 8, das 8h15 às 9h15, tá bom? O pessoal de Moçambique, em breve, tá? Vou estar por aí, seminário da XM, tá? Em Maputo. Então, vocês podem garantir aí as suas vagas também, é gratuito, seminário, 300 assentos disponíveis, tá? Tá aqui, eu vou ser o instrutor, dia 9 de maio em Maputo, tá? Horários, datas, localização aqui, o hotel, tá bem? Refeição fornecida pela XM, é só reservar aqui o seu assento, tá bom? Esse cara feio aqui, é quem vou estar apresentando esse seminário para vocês. Muito bem, pessoal, vou deixar na descrição aí do vídeo todas as minhas redes sociais e contatos para qualquer dúvida ou ajuda que vocês precisem. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Espero que tenha ajudado, né? Então peço aí que deixe o like, inscrevam-se aí no canal, manda aí para o pessoal que está aprendendo, tá bom? Conteúdo aqui todo gratuito, certo?
Forte abraço, muito obrigado a todos pela atenção e tchau, tchau.